A figura do inimigo, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. Günther Jacobs, que é um jurista muito conhecido, um penalista alemão, defende o chamado direito penal do inimigo. Bom, a sociedade de risco, cidadão versus inimigo, Guantánamo, o Homo Sacer do George Agamben, né, André? Isso é uma questão bem próxima da gente. Eu não sou nenhum grande conhecedor da obra do Jacobs, mas assim, para deixar algumas questões claras, se a gente puder, ele divide basicamente, Lênio, em duas categorias de pessoas. Né? Não sei se dá para dizer de pessoas, Drayton. Os cidadãos, aqueles aos quais se aplicam as regras, se aplica o direito, que vivem no estado de direito, e os inimigos. Os cidadãos cometem crimes. Crimes têm os procedimentos, têm as garantias, têm as penas, tudo funciona de acordo com as regras. Para os inimigos, não. Ou seja, é como se o Estado de Direito não se aplicasse à figura do inimigo. Aí começam os problemas. Como definir o inimigo? Então ele vai dizer, olha, crimes de alta traição, crimes ligados a drogas, crimes ligados ao terrorismo, esses são crimes praticados por uma pessoa que não compactua do pacto social. E deve ser tratado como inimigo. E, portanto, deve ser tratada como inimigo. Então, a essas pessoas, que talvez sejam não pessoas também, mas que certamente cidadãos não são, não se aplicam, por exemplo, as mesmas garantias processuais. Isso Jacobs diz já no início dos anos 2000, antes do 11 de setembro, um pouco depois do 11 de setembro, acho que os livros são de 2004 ou 2003. Então, a partir daí, tem uma porção de teorias e desdobramentos dessas teorias para justificar as posturas que a gente verifica na política internacional, que é, por exemplo, o que o Lênio fala sobre Guantánamo, né, onde tem 700 pessoas presas já faz 11 anos. E aí é um estado de exceção formal. Mas é um estado de exceção. André, me parece que isso aí a gente poderia entender duas operações diante daquilo que é estranho a nós. Uma é tomar o estranho como interessante, ir lá, visitá-lo e, se possível, trazer para a nossa casa e pendurar na parede, que é o exótico, né? O sujeito tem um alce na churrasqueira em casa. É um estranho que ele toma por amigável e por exótico e traz para casa, coleciona. Conquista. Agora, quando esse exótico mostra a sua face ameaçadora, aí é a segregação, que me parece que aí está na lógica dessa teoria jurídica, que é instaurar a segregação. O banimento. Que é o banimento. Que é o banimento, que é uma coisa da época, né? E aí o direito penal acaba tendo uma faceta de ser usado não só, como antigamente se dizia, para um estigma, mas também para a expulsão, para a exclusão, porque ele passa a ser o outro, o alienos, né? Daí a palavra alienação vem do latim alienus, o outro, né? O outro. Alienação, eu alieno a minha ação ao outro. Quer dizer, esse outro não faz parte do conjunto do mundo em que eu vivo. E tem apoio até na concepção grega de inimigo. Para inimigo, uma das palavras que se usa é estros, de ek, aquele que está fora. Então, naquilo que tu apresentaste Daí a antes, palavra estrangeiro? Que nessa estrutura de aquele que está dentro, né, e aquele que está fora. Essa é a estrutura. E o que acontece em relação ao bárbaro também. O bárbaro é aquele que não domina a língua. A língua. Então, é o que está dentro e uma exclusão. E que também é o estranho, que também é o outro, que também é o semelhante, enfim. E a questão própria, as questões de disputas ou guerras étnicas, né? Então, aqueles que um certo nível de identificação e um que não está identificado com esse grupo, né? E o que, por exemplo, as prisões brasileiras, Pedrinhas no Maranhão, que os caras chutam, jogam futebol com a cabeça do preso, matam e tal, esfolam. Carandiru, São Paulo, etc. Bangu, no Rio, Presídio Central, Porto Alegre. Ali dentro está o Homo Sacer. É o cara que não é homo. Claro. É o homus nullus. É o homem que pode morrer, Nulli. que não faz... Sim. Ou do campus, o muçulmano, não é? O homem do campo de concentração, sobre o qual também fala o Agamben, né?
Por isso que há um determinado momento que as facções acabam usando o próprio Homo sacer, porque ele é alguém que eu posso manejar, porque ele não tem o que perder, ele não existe. Ele está à disposição. E talvez uma das questões hoje, num país de modernidade tardia como o Brasil, é que quando se quer trabalhar com a noção de punição, tem que se pensar que só se pune alguém que tenha efetivamente algo a perder. Sim. Porque quem não tem o que perder, para ele a punição não importa. Não importa. Então, primeiro, talvez tenhas que saber se as pessoas têm o que perder. Quem é essa pessoa que você quer punir? Certo? Se não é já um desvalido, vamos dizer assim, que não... Né? Uma espécie de lumpen do crime, que é... Porque o Homo sacer é uma espécie de lumpesinato do crime, né? Mais ou menos assim. E aí talvez, assim, embora não seja o tema, a gente pode pegar o Merceau, em que ele diz, o sol refletiu na arma e eu disparei e não fazia tanta diferença assim, no final das contas, né? No sentido de que existe uma anomia e uma indiferença a qualquer tipo de... Mas é uma tentação usar o direito penal do inimigo, principalmente na primeira ameaça. Pois é, sim. Essa é uma tentação Mas, constante. Por exemplo, houve no Brasil, vou dar um exemplo assim, o nosso telespectador vai saber do que eu estou falando. Quando saiu a questão do mensalão, então se falava muito em corrupção, imediatamente um senador entrou com um projeto e passou a lei, transformando, não sei se foi sancionada já ou não, bom, não lembro bem isso também, transformando a corrupção em crime hediondo. Pois é. Mas como? Quer dizer que se um guarda pega R$100, que é corrupção, é crime hediondo? Isso, qual é a dimensão que a sociedade tem do crime hediondo? Transformando o cara no inimigo. Né? Só que isso tem consequências. Mas a questão que me coloco nessa questão da segregação é que mecanismos sociais existem para isso poder ser contido, isso poder ser transformado. Isso me faz lembrar a grande obra sobre o inimigo, que se chama, um romance filosófico, se chama Fenomenologia do Espírito. Né? E Hegel? Porque Hegel, todo o tempo, ele está trabalhando entre sujeito e substância. E a substância é o inimigo, é o estranho. E como a substância advém sujeito. É muito interessante sobre esse ponto de vista. E o mesmo Hegel é quem está na base, Lênio, do direito penal do inimigo, na medida em que ele vai partir do seguinte pressuposto, Drayton. O crime é a negação do direito. A aplicação da pena é a negação da negação e o reestabelecimento da ordem, o reestabelecimento da norma, o reestabelecimento do direito. Então, esse também tem um fundo com a obra do... Na teoria da pena dele, claro, parece isso. Isso quer dizer, então, portanto, que você vai cumprir, você está preocupado com a questão do descumprimento da norma. Perfeito. Claro. Mas não se fala do bem jurídico aqui como... Não estou dizendo que ele não tem relevância, mas esse não é o alvo central. Nós estamos falando do reestabelecimento das normas e das expectativas normativas. Claro, do ponto de vista teórico. para preservar a norma. Mas eu acho que em Hegel, pelo que eu entendo, na filosofia do direito, é o restabelecimento do criminoso como o ser humano. Né? Ou seja, de puxá-lo para a condição humana, né? Que é o contrário da segregação. Do afastamento, do alienos, né? E essa é uma questão hoje, a sociedade, uma sociedade complexa, ou de modernidade tardia, que eu gosto de dizer, como o Brasil, em que, incrivelmente, por alguma razão, há um silêncio eloquente da comunidade sobre isso. Qual a razão que nós, por exemplo, tratamos tão mal os presos? Claro, eles podem, psicanalítica, representar o que não queremos ser, Mário, tudo a nossa negação. Mas, por exemplo, por que nós não poderíamos ser, isso é uma pergunta, Drayton, utilitaristas? Por exemplo, não é porque eu não gosto dos presos, mas é que se eu aplico mal o dinheiro, ele volta pior, eu estou fazendo um péssimo negócio.
Não poderíamos ser egoístas ou utilitaristas, Mário? Minimamente. Minimamente? Porque eu não quero que você seja bondoso. Mas fazer um cálculo, né, do investimento, Isso né? é um investimento. E esse cálculo... Eu tenho cobrado isso, digo, mas não para a autoridade. Mas é que daí você pega esse discurso e leva lá no outro extremo, que é a análise econômica. Daí começa, vamos privatizar. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Outra coisa. Eu tenho cobrado de alguns amigos da política, e digo assim, ou o governo mesmo, assim, eu não estou pedindo sua bondade. Eu só quero que você faça um cálculo, então. Fique pensando, você está tirando dinheiro para perdas e ganhos. Perdas e ganhos. O que eu perco, o que eu ganho. Porque seguido aparece aquela conta que diz um preso custa X e uma criança na escola custa Y. E aí mostra a imprensa como se isso fosse uma coisa. A pergunta é, se um preso custa X, como é que pode ser como é? Isso. Se Por custa que ele tão sai caro, pior? por que ele sai pior? Por que ele sai pior? Entende? Então tu vê a sociedade que gasta bem menos com uma criança e mal ou bem a criança sai melhor. E aqui volta um elemento do meu texto novamente, que essa tendência de encontrar inimigos ou de rotular como inimigos certos grupos da sociedade encontra um grande eco no senso comum. O imaginário social pega, Fortíssimo. mata e esfola. Bandido bom é bandido morto. Sim, mas e aconteceu blá, blá, aquele blá. episódio, não faz tantos meses, de que confundiram uma mulher no Rio de Janeiro, em São Paulo, com alguém acusado de alguma coisa e lincharam a mulher. A Malta foi lá e depois descobriu que não era. E fez o linchamento. Vamos para um rápido intervalo. E no último bloco do programa a gente continua a discussão sobre a figura do inimigo. Vamos falar um pouco sobre essa questão na relação com a democracia. Não perca, já voltamos.